torcedor santista, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal para a gente falar de Santos Futebol Clube e vamos falar no vídeo sobre duas questões, Arthur Gomes e Lucas Lourenço, que estão sendo monitorados por outros clubes, né? O Santos que já quer diminuir a sua folha salarial, é um assunto que a gente sempre vem comentando aqui no canal, e para isso precisa de clubes interessados para pelo menos conseguir o empréstimo desses atletas que não estão sendo aproveitados pela nova comissão técnica do Santos. Então é sobre isso que vamos falar aqui no vídeo. Já peço para você me seguir nas redes sociais, @NadilaLuz no Twitter e no Instagram. Lá estou falando bastante de Santos também e sempre avisando quando sai vídeo novo. Bora pro vídeo. E no Santos, o assunto mercado da bola é em relação a clubes que estão monitorando os nossos jogadores. Como vocês já sabem, o Santos está impedido de realizar novas contratações por conta do transfer ban, né? O Santos deve ao Huachipato pelo menos 3,5 milhões de dólares. Então precisa resolver essa pendência para poder voltar a registrar novos atletas. Enquanto isso, outros clubes estão de olho nos nossos atletas. Mais uma equipe que curiosamente também está com o transfer ban ativado, que é o Atlético Paranaense. Mais diferente do Santos, eles estão otimistas para resolver essa pendência ainda nessa semana, nos próximos dias. Dessa forma, de acordo com o site Meu Peixão, eles estariam monitorando a situação de Lucas Lourenço no Santos para fazer uma proposta por empréstimo e depois, ter aquela cláusula para comprar o jogador em definitivo. Vale ressaltar que o Atlético Paranaense recentemente, veio até o Santos e pegou jovens jogadores. O caso do Léo Cittadini, que virou um bom jogador lá no Atlético Paranaense, ele não conseguiu se desenvolver no Santos, mas no Atlético Paranaense ele foi bem. A questão do Robson Bambu também, que o Santos foi muito prejudicado financeiramente, se é que a gente pode dizer assim, porque ele acabou saindo de graça e depois foi vendido pelo Atlético Paranaense por mais de 40 milhões, a gente teve que se contentar com o mecanismo da FIFA, para ficar com alguns milhões. Então o Atlético Paranaense gosta de jovens jogadores e vê no Lucas Lourenço esse potencial, de ser um jogador que possa se desenvolver lá. Vou ler um trechinho aqui da matéria do site Meu Peixão. A diretoria do Furacão quer resolver a pendência do transfer ban na FIFA até o fim desta semana, para depois avançar nas conversas pelo meia do Santos. O Atlético tem um imbróglio judicial com o Albirex Niigata, do Japão, pela transferência de Rony, hoje no Palmeiras. A intenção é arcar com metade da base salarial de Lucas, além de colocar a opção de compra na cláusula. Ele tem contrato com o Santos até 2024. William Thomas é o diretor do Atlético e conhece o jogador, pois esteve na mesma função pelo Santos entre 2019 e 2020. Então, Lucas Lourenço está sendo monitorado pelo Atlético Paranaense. Óbvio que temos que aguardar também essa questão do transfer ban do Atlético, Eles estão praticamente na mesma situação que a gente, mas eles estão confiantes que consigam se livrar disso e, se eles conseguirem se livrar, pode conversar com o Santos, com o jogador, para esse possível empréstimo. E agora vamos falar do atacante Arthur Gomes, que perdeu espaço no Santos desde a chegada de Ariel Roland, não vem sendo relacionado nas últimas partidas, mas mesmo assim alguns clubes procuraram o Santos demonstrando interesse no jogador para ter esse contrato de empréstimo. Avaí e Ponte Preta seriam essas equipes. De acordo com o site Meu Peixão, a melhor proposta seria da Ponte Preta, que estaria disposta a pagar 60% dos salários do Arthur Gomes, O Santos pagaria o restante, mas essa proposta foi recusada. E vou ler um trechinho aqui do site Meu Peixão que explica o motivo. Os representantes do jogador do Santos querem esperar a janela de transferência no meio do ano para esperar propostas do exterior. Só que a gente precisa fazer algumas ressalvas, Primeiro, que o contrato do Arthur Gomes com o Santos é até dezembro deste ano. Ou seja, a partir do meio do ano, ele pode ser negociado, realizar um pré-contrato e sair de graça do Santos. Outra questão, ele precisa jogar para que algum clube do exterior tenha interesse nele. É muito difícil você negociar um jogador que não está jogando. Até acontece, mas obviamente você não se valoriza como se você estivesse jogando. Então, pelo menos na minha visão, o mais inteligente seria você ir para um clube onde você pode brigar, até mesmo para ser titular, do que você ficar no Santos sem tantas possibilidades, Nem relacionado ele está sendo no Santos. Então isso acaba desvalorizando o jogador também.
E tem outra questão, o Santos vai renovar com o Arthur Gomes ou não, né? Porque pensando que ele pode sair de graça no meio do ano, o Santos precisa fazer contas e ver o que financeiramente é mais interessante. Pagar por uma renovação, e quando a gente fala de renovação, a gente sabe que geralmente o atleta ele acaba recebendo um pouquinho a mais, né, no seu salário, ou deixar, né, para que no meio do ano ele receba uma proposta e saia do Santos de graça. Então isso precisa ser bem avaliado pelo departamento de futebol do Santos. Tivemos o caso também de outro jogador, né, o caso do Luiz Felipe, que foi procurado pela Chapecoense também por empréstimo, mas ele não quis sair do Santos, quis permanecer, e no jogo seguinte ele acabou falhando contra o São Paulo e também meio que perdeu essa vaga de titular com o Ariel Roland. Então é uma situação complicada, se o jogador não quer sair, o clube não tem muito o que fazer. Então, temos que esperar para ver como essa situação vai ser resolvida, tanto de Lucas Lourenço como também de Arthur Gomes. O melhor a se fazer é que os dois, né, pudessem ir para outros clubes. O Lucas Lourenço é um jogador que precisa jogar, precisa ganhar minutagem, ficar mais maduro e poder voltar para o Santos, né? Não sei se seria tão interessante assim ele assinar essa cláusula de compra obrigatória, talvez só empréstimo seria mais interessante. Mas o Arthur Gomes, infelizmente, teve várias chances como titular, entrando durante os jogos e não conseguiu demonstrar o porquê ele pode ser aproveitado pelo Santos. Então, acho que o tempo dele acabou. Vamos ver o que o Santos vai fazer em relação a esses dois casos. Qualquer novidade, a gente volta aqui no canal e conta pra vocês. Um grande abraço pra vocês e até o próximo vídeo.